Mais tremendo é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda, entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele toda a terra. Amém? Que nessa manhã nós possamos ter o nosso coração assim, para realmente celebrar essa soberania do Senhor, porque grandes coisas ele tem feito sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e por isso estamos alegres. Amém? Glória e formosura estão diante dele. Força e formosura há no seu santuário. Aleluia. Ele é o Deus poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que vence as nossas guerras. Ele é aquele que luta por nós, né? Tudo que a gente deve fazer nessa manhã é entregar a ele, né? Confiar que ele no tempo certo, na hora certa, no momento exato dele, ele faz. Glória a Deus por isso. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque nós acordamos, abrimos nossos olhos, estamos respirando. Então, nós queremos declarar, Senhor, as tuas maravilhas nessa manhã sobre nossa vida. Queremos declarar, Senhor, que o Senhor é soberano, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é amigo, o Senhor é aquele que está conosco lado a lado. Senhor, tu és aquele que tem, Senhor, a nossa vida na palma das suas mãos, e o Senhor age na nossa vida de acordo com a tua vontade. Obrigado, Senhor, pela tua graça derramada sobre nossas vidas nessa manhã. Obrigado pelo teu favor, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor cuida de nós, Senhor. Ó, Pai, em nome de Jesus, as tuas filhas, Senhor, que estão aqui, Pai, em nome de Jesus, que cada uma venha descansar em Ti nessa manhã, descansar naquele que pode todas as coisas, naquele que é soberano, naquele que fez os céus, naquele que é santo dos santos, naquele que pode todas as coisas em nós, Pai. Ó, Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar nessa manhã a Tua soberania. O Senhor é soberano, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Grandes coisas o Senhor fez por mim, Senhor. Por isso eu estou alegre. Estou alegre porque eu sei que grandes coisas o Senhor fez e eu creio que muitas o Senhor ainda fará. Aleluia. Por isso o meu coração nessa manhã se alegra em Ti, Senhor. Os nossos corações se alegram em Ti, porque grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso nessa manhã estamos aqui alegres em Ti. Aleluia. Amém, irmãs? Glória a Deus. Aleluia. Vamos iniciar com esse louvor poderoso aí. Em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome.
Aleluia, Ele é aquele que ressuscita. Aleluia, ressuscita os nossos sonhos. Adriana, amada, você está aí? Glória a Deus. Pastora. Amém. Glória a Deus. Ana, Zarpelon, é Zarpelon? Zarpelon, isso mesmo. Devia ter escrito aqui na... Tudo bem, meninas? Graça e paz, bom dia a todas. Hoje eu vim trazer a palavra, na hora que a pastora me chamou, eu falei, meu Deus, pastora, tem certeza? Que eu na barriga, eu levei a palavra, sou tímida, sabe? Mas eu sei que tudo é um propósito do Senhor, né? Quando Deus, né, pede, a gente não pode negar. E hoje eu vou falar um pouco sobre a história de... Adriana, o seu áudio está cortando um pouquinho aí. Tá dando? É. Aqui a minha internet. A Shirley está falando aqui, ó. Se tiver telefone, coloca ele. Ele está cortando. Aí fica cortando o que você fala, aí não dá para entender, entendeu? Uai, será que está acontecendo? Será que a internet melhorou? É, vai falando aí. Que aí a Shirley... A Shirley que está falando que não tá bem? É isso? Não, tá cortando. Ah, continua. Qualquer coisa que cortar, a gente... Tá. Então, o que eu vou falar hoje é um pouco sobre a história de Ana, né? Tá em 1 Samuel 1 e 2. Fala sobre uma mulher, né? Uma mulher de fé. Ela era casada, né, como é que chama? Eucana, né? Ele tinha duas mulheres, que era a Ana e a Penina. A Ana tinha vários filhos, porém a Ana não tinha filhos. Ao lermos esse versículo, pensar que eles apenas apresentavam alguns personagens da história, mas, na verdade, ele revela uma das maiores dores de uma mulher poderia enfrentar naquela época, né? Que era a infertilidade. Ana era uma mulher amada por seu marido, mas carregava uma ferida profunda. Ela não podia gerar filhos. Enquanto isso, Penina, com sua rival, tinha aquilo que ela desejava. Quantas vezes olhamos para nossas próprias vidas e nos identificamos com Ana, né? Que a gente tem algo que a gente muito deseja e a gente fica ali, às vezes, colocando em cima de algo que a gente quer esperando do Senhor, né, gente? Talvez não seja a dor da infertilidade, mas a espera por algo que ainda não aconteceu. Aqui, por exemplo, tem pessoas que oram pelo seu esposo, né, um casamento com jugo desigual, um filho que está diante do caminho do Senhor, né, está distante, né, um sonho que parece que não sai do papel, uma resposta que ainda não veio, né, uma cura que ainda não aconteceu. Ela nos ensina que a dor não precisa nos afastar de Deus, ela pode nos conduzir para mais perto. E às vezes é nesses momentos que a gente não aguenta a dor, né? Algumas mulheres não aguentam a dor, ao invés de persistir na dor, se afasta, né, da presença do Senhor. E é nesses momentos que a gente tem que se agarrar, né? Porque nesses momentos, às vezes, Deus está nos moldando para nos entregar o que a gente precisa. Nem todas elas são sem dor. Ana era uma mulher de fé, mas também era uma mulher ferida. Muitas vezes acreditamos que mulheres fortes não choram, não se entristecem ou nem enfrentam crises, mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Ana sofria profundamente. Ela via todos os anos aquilo que ela não tinha,
ela vivia diariamente a lembrança da sua limitação. Ela era provocada por Penina, mesmo assim, continuava indo à casa do Senhor. Isso nos ensina que a fé não é ausência de sofrimento. A fé é permanência no caminho mesmo quando o coração está machucado. Isso nos ensina, gente, que independente da situação em que a gente se encontra, a gente não deve abandonar o nosso Senhor, a gente deve persistir. A gente deve persistir orando, persistir nos pés do Senhor. Maria sempre esteve, né? Aos pés dele, né? Orando, se humilhando. A gente tem que talvez exista algumas mulheres. Nossa, agora me perdi onde que eu parei aqui. Permanecer no caminho quando seu coração estava machucado. Talvez hoje existem mulheres aqui que chegaram sorrindo, mas carregam dores que ninguém conhece. Mas Deus conhece. Ele vê as lágrimas escondidas, ele conhece os corações silenciosos, ele sabe exatamente onde seu coração está ferido. A dor não define quem somos. É interessante perceber que a esterilidade não está na identidade de Ana. A Bíblia não diz a estéril Ana. Ela continua sendo Ana. Muitas vezes, permitimos que nossas lutas nos tornem nossa identidade. Eu sou abandonada, sou mas Deus nunca nos chama pela nossa dor. Ele nos chama de filha. Aquilo que você está vivendo não define quem você é. O seu diagnóstico não define você, o seu passado não define você, o seu erro não define você, a sua espera não define você. A sua identidade está em Deus. Deus trabalha também nos períodos de espera. Anos e anos esperando. E uma das partes mais difíceis da vida é justamente esperar. Aqui eu queria dar uma pausa e falar um pouquinho rapidamente para vocês de um testemunho que conhecem, outras não. Eu sou casada com o Caetano há 30 anos, né? 33 anos nós estamos juntos. E há 33 anos, há 30 anos, né? 29, eu passei orando pelo meu marido. Que quando eu falo lá em cima sobre julgo desigual, nós casamos com julgo desigual. Porque há 30 anos atrás, eu tinha uma religião, não era crente, mas eu era católica, meu marido era ateu. Então, ele não acreditava em nada, né? E desde aquela época eu orava para que ele caminhasse na mesma fé que eu, né? Independente, né, da minha religião, mas que ele caminhasse, que ele entendesse um pouco sobre Jesus ou sobre alguma coisa. Mas o meu marido, né, não sei se a profissão dele, a criação dele, até hoje a gente não entende o que levava ele a pensar sobre isso. Mas ele acreditava na força do bem e na força do mal, era isso que ele falava para mim. Mas eu nunca desisti. Eu falei, eu tenho uma família para servir ao Senhor. E fui orando, mas eu nunca desisti, nunca desisti. Quando a gente tinha 5 anos de casado, eu passei por uma depressão profunda, muito forte, no banco onde eu trabalhava. O banco é muito desgastante, eles sugam demais a gente, sabe? E lá veio minha primeira depressão. E quando eu estava com 5 anos de casado, foi onde eu aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador. E ali a minha forma de viver foi diferente. E quando você conhece Jesus, você quer que ele conheça com você, né? Você quer levar todos com você, principalmente sua família. E ali começou muitas guerras, né? E aí eu entendi que minha guerra era no joelho, né? E fui orando. Eu vou resumir, porque nós temos poucos minutos, né, pastor? Mas foram muitos anos de luta, muitos anos de guerra, e
em 2020, nós passamos por uma pandemia, e aí Deus foi moldando muito o coração dele. Ele tinha um coração muito duro, né? Um coração que não quebrantava de forma alguma. E minha sogra passou por uma doença muito séria, ali Deus quebrou um pouquinho. Aí depois ele pegou o Covid bem no meio do Covid, onde não tinha vacina, não tinha nada, e ele falava assim para mim: eu não vou morrer, né? Eu falei: não, você não vai morrer, porque eu tenho fé, você tem fé, te serve, não vai acontecer nada com você. E não aconteceu. Gente, ele não sentiu nada, foi exatamente nada mesmo. Então eu vejo que realmente foi a mão do Senhor. E lá em 2020, 2021, mais ou menos, eu conheci a Bárbara e ela já estava na Atos. Eu falei: eu quero conhecer essa igreja. E ela começou a me chamar a atenção. Quando eu voltei para cá, eu moro aqui há 15 anos, mas meu marido é engenheiro, a gente roda bastante, né? E quando eu voltei, eu falei assim: eu quero conhecer a Atos. Primeiro eu encontrei a Bárbara falou assim: vai na minha célula. Aí eu falei: tá, vou na sua célula. E fui na célula dela e convidei ele, ele não quis ir. Falou: não, pode ir, vai na célula. Aí, chegando na célula, eles me perguntaram: por que seu marido não vem? Eu falei: não sei, pode ser que seja pela profissão dele, né, que tudo para eles tem que ser exato, nada que... E as coisas de Deus, nada é certo, né, é tudo sobrenatural. E aí, acho que uma pessoa chamada Mike, e essa pessoa, eu fiz uma passagem muito breve na nossa vida e na Atos também. E eu falei assim: esse homem veio só para trazer meu marido ajudar, né? Foi um anjo que ajudou a trazer ele para Atos. E o Mike falou assim: não, mas então fale para ele vir, para a gente conversar, que eu vou conversar com ele, imagina, não, ele precisa vir. E foi. E chegando lá, eles começaram a conversar, ele se adaptou com as pessoas. Depois nós fomos para Atos. Chegando em Atos, ele se sentiu num lugar diferente, se sentiu querido, amado, né? O pastor, a pastora, todo mundo acolheu ele e ele aceitou Jesus. Foi a primeira e única vez, porque eu já tinha tentado levar ele em outras vezes, ele chegava na igreja e saía. Nesse dia ele aceitou, ele entrou, ele assistiu o culto inteiro. Na hora que o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus, ele foi lá na frente, aceitou Jesus como seu Salvador. Isso foi em agosto. Quando foi em novembro, eu tinha o batismo. Ele falou assim: eu não vou batizar. Eu falei: mas você não se importa de eu e o Otávio batizar? Ele falou: não. A minha oração por esses 20 anos era: Senhor, eu quero que a gente batize nós três, porque o meu mais velho já tinha enfrentado ele, batizou sozinho. Aí eu falava sempre para o Senhor assim: Senhor, eu quero que esse dia seja um dia especial, que nós três passemos pelas águas. E no dia do batismo, ele falou: eu vou com vocês. E saindo de casa, ele falou: eu não vou batizar, você entendeu? Eu entendi. Aí a pastora Ramile falou assim para mim: Adriana, leva a roupa e tenha fé. Eu falei: eu estou levando. E saiu de casa, irmãs, com fé. Aí eu para ele. Chegando lá, a gente batizou, na hora eu e o Otávio. Mas o meu coração estava fervendo, o Espírito Santo falava: ele vai batizar. E na hora do apelo, a hora que o pastor perguntou: tem mais alguém aqui que aceita Jesus como seu único e Salvador? Ele foi puxando a roupa e pedindo a camiseta para a pastora Ramile, que ela era da nossa líder da nossa célula, e ele passou pelas águas, gente. Foi o dia mais maravilhoso da nossa vida, por honra e glória do Senhor Jesus. Então, é sobre a fé de foram basicamente 30 anos, mas se Deus falasse: você precisa passar tudo de novo, eu passaria. Eu não desisto do meu Deus, eu não desisto das minhas bênçãos, eu não desisto do que eu peço para Ele, porque Ele é fiel para cumprir. E hoje, quem nos vê na Atos, né, nós três, a gente... Meu marido é legendário, meu filho é legendário, os dois são discipuladores, né, do livro.
estão sempre presentes na igreja, a gente serve na igreja, nós somos do time da família. Então, o que Deus fez em 4 anos para cá foram maravilhas, né? Maravilhas que o Senhor realizou na minha vida. Então, a gente tem que se manter fiel e insistir, porque não foram maravilhas. Não foram muitas outras. E as lutas ainda continuam, gente, não é fácil, nós que somos crentes, a gente sabe, né? Mas eu venci. Que se tem alguém aqui que tem um casamento que fala, eu quero que meu marido também vá para a igreja, não desistam, gente, ore, dobre os joelhos, sabe, continuem persistindo, sejam fiel, porque Deus é fiel com aquele que é fiel com ele, em nome de Jesus. Eu acho que era isso que eu queria passar um pouquinho, porque a palavra de Ana que a pastora me falou no domingo, eu passei madrugada orando, né, porque a gente tem que ter o direcionamento de Deus. E quando eu vi essa palavra, eu falei assim, é ela, porque eu acho que é essa fé, e essa fé que eu tive, sabe? É uma fé de Ana, é uma fé que a gente não pode desistir. E eu via tantas famílias, sabe, dia de domingo indo para a igreja, eu falava, Senhor, é isso que eu quero para minha vida. Eu só quero uma família para caminhar com o Senhor. Por que eu não posso? O que eu tenho de diferente que eu não posso? E, gente, vou ser bem sincera, era a pessoa mais improvável do mundo de ir para a igreja e de ser quem ele é hoje, era o Caetano. Era a pessoa mais improvável. Quem conhecia ele no passado fala, eu não acredito que você virou crente. Ele odiava, ele falava assim, você vai, mas não me fala para eu ir junto, pelo amor de Deus, eu tinha que ir para a igreja nos horários que ele não estava, nos dias que ele não estava. Tudo tinha que ser no momento que ele estivesse em casa, né? Ele ficava orando. E hoje às vezes eu falo assim, vamos para a igreja de tarde. Não, eu quero ir para a igreja agora. Se deixar ele quer ir para a igreja 2 vezes, se deixar ele quer ir para a igreja, ele quer fazer tudo. Eu, sabe, às vezes eu que controlo, porque você fica puxado, mas por ele quer, sabe, estar envolvido. Eu falo, gente, como é que pode? Como o Senhor é maravilhoso, porque é tudo sobre ele, né? Então, eu acho que é isso, meninas. Chegamos no passo aí, né, pastora? Você quer dar uma palavrinha? Amém, amém, Adriana. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Viu? É perseverar, né? É continuar firme, é continuar orando, chorando, como Ana fazia aqui, né? Enquanto vinha a opinião lá da outra, mas Ana estava ali chorando diante do Senhor, clamando ao Senhor, até o dia que a palavra do Senhor entrou nela, assim, ela se levantou, e quando ela recebeu aquela palavra ali, quando a gente vê aqui, ó, o profeta ali, quando ele vê ela ali, como você leu, né? Ele vê, você está embriagada, né? Porque Isso. você está... Aí ela disse, não, eu tenho derramado a minha alma perante ao Senhor, né? E quando ela fala isso, ele responde, então vá em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Amém. Então ela recebeu aquela palavra, né? Então quando ela recebeu aquela palavra, ela se levantou, né? E quando ela se levantou ali, Deus concedeu o desejo do coração. Quando a palavra, ela colocou aquela palavra no seu coração e começou a andar sobre aquela palavra, então o Senhor cumpriu o desejo do coração da Ana, né? Assim como Deus fez na sua vida, Adriana, eu creio que vai fazer na vida de cada uma mulher aqui que tem o seu esposo, que ainda não é cristão, não serve ao Senhor, né? Que tem o seu filho, ou alguém da sua família que não serve ao Senhor. Deus é poderoso, Ele é o mesmo que operou ali na vida de Ana, na vida de tantas outras pessoas que tem na palavra, Ele não mudou, Ele é o mesmo, opera hoje na nossa vida. Agora só resta nós estarmos na posição, né? Só resta estarmos confiantes nesse Deus soberano que nós falamos aqui no início. Esse Deus soberano que tem todo o poder no céu e na terra. E debaixo da terra, né? Ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, irmãs, que a sua fé nessa manhã seja fortalecida no Senhor através dessa palavra que a Adriana nos trouxe, né? Que possamos ter na nossa confiança plena no Senhor, sabendo que Ele tem o controle de toda a nossa vida. Amém, queridas? Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguma irmã?
Ninguém, Amém. nada, glória. Eu oro pela... A minha oração, né, igual eu vi um dia desse a minha comadre Sheila falando, que ela ora há mais de 3 anos por uma situação. Eu oro há mais de 4 e não desisti. Amém. Algumas pessoas conhecem a minha história, conhecem a história da minha filha, e uma pessoa que nasceu no berço evangélico, e por algumas circunstâncias, por né, ferimento em outra denominação, ela se perdeu. Mas eu tenho certeza que a minha filha não é uma ovelha perdida, ela é uma ovelha que está desgarrada, mas assim como o pastor largou as 99 e foi atrás daquela única que estava lá, a minha filha será resgatada em nome de Jesus. Vai. Horas nenhuma. Deus não falou que... Deus me prometeu, horas nenhuma Deus falou que não iria fazer. Deus vai fazer e eu creio que Ele vai cumprir a promessa dele. Você vai testemunhar. Glória a Deus. É continuar crendo, viu? Você vai testemunhar o milagre do Senhor na vida da sua filha, viu? O Senhor vai levantar aquela menina em nome de Jesus. Ela vai ser uma serva do Senhor, viu? Vai estar pregando a palavra do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, creia que o nosso Deus é poderoso. Aleluia, aleluia. Queria chamar a pastora, vai poder falar? Sim, gente, bom dia, graças a Deus, eu abençoe a vida de vocês, tudo bem? Eu, conversando com Márcia, falando a respeito hoje das nossas demandas aqui, com todas as crianças no período da manhã na escola, eu falei com ela que eu não tenho conseguido... Oi, meu amor. Pode. Eu não tenho conseguido participar da live sentada, igual eu sempre gostei, de dar atenção e tudo, devido a ter que arrumar para a escola, banho, cabelo, tá bonito, amor. Cabelo, vai ter vídeo de cabelo, lancheira. 3 meninos, gente. Posso ouvir um amém assim, mesmo com o áudio fechado? Amém. Vocês estão me entendendo isso? Glorifica a Deus aí de coraçãozinho, ô Jesus. Vou falar de pé porque eu não vou ver. Olha lá, Lidiane, do mesmo jeito no corre. Eu não vou ligar a minha câmera aqui, porque aí vocês vão ver o corre. Nem o pijama tirei, porque não dá tempo. E eu falei com Márcia da possibilidade de nós conseguirmos, talvez, movimentar esse horário um pouquinho para mais tarde. Só que antes de fazer isso, que não é sobre mim, né? Eu gostaria que todos permanecessem. Eu falei com Márcia que eu vou colocar as possibilidades de um horário e que nós votássemos nessa enquete. Vou fazer uma enquete lá no grupo para eu entender mesmo como que seria. Conforme for, talvez pode surgir até 2 horários, um devocional de manhã, um no final do dia, porque talvez muitas não participam por conta desse horário do período da manhã, por não conseguir tudo. E eu falei com Márcia, Márcia, eu gosto de sentar para ouvir, ver o olho da irmã quando ela está ali trazendo aquela palavra, olhar no olho mesmo que pela tela, para ter empatia, né? E aí eu não tenho conseguido. Então, ela pediu para que eu entrasse na live, então, pastora, a senhora consegue dar esse recado? Eu falei, consigo, só não consigo de câmera aberta, senão o povo vai ver a correria que e ficar até assustado comigo. Então, é isso, eu vou colocar no grupo lá e quero que vocês votem para eu poder entender como que ficaria essa demanda. E, olha lá, gente, ó, Lidiana andando para lá e para cá, Adriana indo para o trabalho, a Rose trabalhando, olha lá, fazendo limpeza já, glória a Deus, é isso aí. Adri, você viu que a Adri tá na live, né, Márcia? Tá aqui, Então, Adriana. ela vai trazer a palavra. Eita, glória. É isso aí, ué, glória a Deus. Gente de Pentecostes, aleluia. E aí, então, eu gosto de sentar mesmo para ouvir. Pra você ter ideia, hoje eu comecei a ouvir a Adriana e o Itamar estava te ouvindo, viu, Adriana? Ele estava te ouvindo e falou, legal o testemunho, né, e tal. Aqui todo mundo ouve, ouve o louvor, já acorda glorificando. Gente, é uma bênção esse negócio desse... Eu senti até falta, que é bom que a minha família participe lá agora, né? Então, eu vou colocar lá para vocês esse horário, a gente vê se vai ter a possibilidade da mudança. Se a gente vê que vai prejudicar, nós não vamos mudar, não é sobre mim, né? É sobre as pessoas que podem estar presente.
E aí é isso, eu queria só mesmo dar esse recado. Vou ligar minha câmera, vocês verem que eu estou de pijama ainda. Ó, vença demais. Agora que esse cabelo grande, gente, eu posso aparecer qualquer hora, é ou não é, Rose? Quem tem cabelo grande é uma benção, aleluia. Gente, o problema não é o cabelo, o problema é não ter cabelo, que eu estava passando. Mas aí agora, então é isso, eu quero orar por vocês. Pastor, a gente pode encerrar a live? Porque eu tenho que mandar para a escola e montar lancheira ainda, gente. Eita, mas pode... A filha tá tudo na mesa esperando o café da manhã enquanto a mãe bate papo. Meu Deus do céu, é luta na terra. Na hora que Deus der o segundo para a Sheila, ela vai entender, bobo. Deus é fiel. E aí, então, vamos orar. Adriana, semana que vem você está trazendo a palavra, hein? Já prepara aí, que você é vaso de guerra, minha irmã. Quero te ouvir, hein? Bênção demais, aleluia. Vamos orar, então, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo. Obrigado por essa live maravilhosa, pelo testemunho que a Adriana trouxe. Ó Deus, ali de poder, ó Deus, manifestar graça, de não desistir, um testemunho de fé, ó Deus, que nos edifica. Ó Deus, como a Rose também testemunhou, que ela também verá, nós também veremos, nós estamos com elas. Ó Deus, eu tenho certeza que há várias irmãs que estão aqui, que teriam vários testemunhos para ser falados, ó Deus, para serem contados, de prodígios, sinais e maravilha. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós vivemos para glorificar o teu nome, é maravilhoso poder servir ao Senhor com alegria, ó Deus, e quando nós temos um testemunho, porque a ação do Senhor está sobre a nossa casa. Deus, que essas mulheres que estão nessa live aqui hoje, esse é o meu pedido intrépido, ó Deus, que essas irmãs que estão nessa live aqui hoje tenham um testemunho para dar, ó Deus amado, diante, ó Deus amado, de todas nós que estamos aqui. Eu te louvo, eu te agradeço, que o Senhor honre o coração, que o Senhor honre, ó Deus amado, em nome de Jesus, a vida de cada uma, que a tua graça e o teu favor, ó Deus, seja sobre a vida delas. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, por esse tempo aqui, ó Deus, com minhas irmãs, em nome de Jesus. Jesus. Amém. Minhas irmãs, vocês que têm um testemunho e possa fazer de forma reduzida, né? Coloca lá no grupo para poder testemunhar, então, a fé, a fé que temos em Cristo, né? Que a nossa fé, ela tem alguém, né? Porque a gente está firmada nela, é Jesus. Então, a ação do poder de Deus. Então, conte lá um breve testemunho do que Deus tem feito, assim como a Adriana contou aí hoje, né, como testemunho de salvação na casa dela, né, ela creu no que a palavra diz, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Conte lá um testemunho para edificar. Há várias Adrianas aqui, minha filha. Então, quem você está falando? A minha tia ou ela? Espera, por favor, para. Eu e minha casa, né, serviremos ao Senhor. Então, conte também um testemunho lá no grupo para poder edificar a nossa fé nesse dia. Você sabia que o testemunho, ele salva a fé das pessoas. Eu tenho certeza que você tem algo para poder contar. Então, corre lá no grupo, breve testemunho, cada uma que vai lendo, vai apertando o coraçãozinho, vai batendo palminha, para a pessoa poder ver que aquilo que ela tem falado ali, Deus tem feito e a gente tem glorificado o Senhor pelos feitos dele. Vamos esse dia ter um dia de gratidão a Deus, contando seus prodígios, seus sinais e as suas maravilhas. Amém? Amém. Amém. Bom, assim que depois eu passar esse dia, eu prefiro ler os testemunhos para edificar a minha fé, que isso é o que conforta o nosso coração, são os testemunhos mesmo, para a gente ver o que Deus tem feito. Eu coloco lá a enquete para a gente poder votar nos novos horários, se vai dar certo, mas enfim, estamos tudo debaixo da graça de Deus e Deus segundo direção que Ele der aí para nós. Dá tchau, Belinha. Fala, tá indo para a escola, gente. Dá tchau, Belinha. Aqui, a tia Adri tá aqui. Que Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau, Belinha. Tchau, Helena. Tchau, Belinha. Olha lá, tchau. Beijo, gente. Tchau, gente. Deus abençoe cada um. Amém. Oi, tchau. Beijo. Tchau. Até mais. Meu Pai, eu tô achando que acabou. Ninguém falou da foto. A pastora Márcia saiu? Estou esperando a foto aqui também. Eu também estou esperando. Eu acho que todo mundo foi saindo. Ela esqueceu a foto, 3 participantes. Ela nem falou nada e saiu. Vou fazer aqui, gente. Mandar lá no grupo. Vamos fazer com a Vou gente. fazer aqui, vem cá, Vânia. 1, 2. Tá, Adriana, você saiu? Peraí.
Tá. Aí. 1, 2, vem cá, Valen. 2, 3 e... Foi. Correria da manhã. Eu coloco lá. Beijo pra vocês. Um beijo. Tchau, Deus gente. abençoe. Tchau. Não voltou,